Fala aí, seus curiosos, beleza? O meu nome é Eric e esse é o Área Curiosa. Bom, muitas das coisas que usamos no nosso dia a dia mudam praticamente toda hora. E essas mudanças acontecem porque vão surgindo novas tecnologias, modos mais fáceis de usar ou até mesmo pela moda do momento. E pensando nisso, hoje eu trago para vocês 10 coisas que mudaram drasticamente com o passar do tempo. E galera, a meta de likes para esse vídeo é de 2.000 likes. Então já estoura o botão de gostei aí e também quero ver geral comentando hashtag sou inscrito. Mas chega de enrolar e bora pro vídeo. Em primeiro lugar temos o cortador de grama. Inicialmente esse produto era uma realidade somente para os ricos do século XVI. E o primeiro cortador mecânico puxado por cavalos foi criado no século XIX, na Grã-Bretanha. Mas foi Elwood, dos Estados Unidos, que projetou o primeiro cortador de grama humano, alimentado por direção mecânica. Na década de 1960, Carl Dahlman, um engenheiro sueco, projetou o cortador a pairar, que foi baseado nos princípios de aerodeslizador, assim como são hoje em dia. Em segundo lugar, carrinho de bebê. O carrinho de bebê foi um marco para qualquer casal com um bebê. Foi primeiro popularizado no século XIX. Era basicamente uma carruagem robusta com 4 rodas, um berço para manter o bebê confortável e seguro e uma alça para controlar a invenção. Mas tudo mudou na década de 1960, quando Owen, que era um engenheiro aeronáutico britânico, projetou um carrinho de bebê dobrável. Esse projeto básico permaneceu o mesmo até hoje. Em terceiro lugar, aspirador de pó. As primeiras unidades foram inventadas nos Estados Unidos, no século XIX, e elas eram alimentadas à mão. A mais recente versão do aspirador de pó é automatizada. Unidades de limpezas de chão limpam em horários pré-determinados e áreas pré-programadas. A única coisa que precisamos fazer é esvaziar a sujeira e a poeira que fica no reservatório. Em quarto lugar, ferro de passar roupas. Enquanto as roupas foram pressionadas por diferentes meios por mais de 1000 anos, o ferro plano foi criado na Idade Média. As inovações para o ferro elétrico incluíram um termostato embutido para manter uma temperatura que você queria, controle de temperatura variável, um reservatório de água para geração de vapor e outras facilidades também. Em quinto lugar, torradeira. A primeira torradeira elétrica foi desenvolvida na Grã-Bretanha, no final do século XIX, e se resumia em uma série de elementos contra os quais o pão era posicionado. A próxima inovação foi a torradeira pop-up, inventada nos Estados Unidos, no início do século XX. Já as mais novas incluem até um mecanismo que empurra o pão para cima quando ele está pronto. Em sexto lugar, chaleira de água. O desenvolvimento desse recipiente para a reconhecível estrutura com um bico e uma alça ocorreu no século XIX e foram lançadas em unidades de ferro aquecidas em fogões. A década de 1950 viu a introdução do corte automático quando a água tinha fervido. Já na década de 1980 viu a introdução da chaleira sem fio, bem como as tampas de plástico transparentes. Já nos dias de hoje temos até as chaleiras elétricas, que você só precisa ligar na tomada e esperar alguns minutos para a água ferver. Em sétimo lugar, privada. As primeiras privadas podem ser descritas como um buraco com alguma forma de remover o lixo subsequente. Os primeiros exemplos foram encontrados em Creta, compostos de grandes vasos liberados por água canalizada, uma função que ainda é a base das privadas modernas. A primeira privada moderna teve a estreia no final do século XVI na Grã-Bretanha. No século XX, a cisterna foi movida para a parte de cima do vaso. A privada bidê, comum no Japão, foi a próxima inovação popular. Em oitavo lugar, temos a lâmpada. As primeiras lâmpadas incandescentes foram desenvolvidas na Grã-Bretanha, no meio do século XIX, por Joseph Swain e Warren de la Rue. Mas esses projetos eram impraticáveis para o uso comercial. A mais recente inovação é a produção das lâmpadas LED, que operam no princípio de eletroiluminância, onde os fótons são emitidas de um diodo. Em nono lugar, o B. Esse é substituído pelo absorvente quando a mulher está menstruada. Mas saiba que antigamente eles já existiam, mas claro que eram bem diferentes do que são nos dias de hoje. A maioria dos lugares costumavam fazer eles de papiro ou até mesmo de folhas de samambaia.
mas somente no ano de 1930 que eles foram inventados com algodão, como são feitos hoje em dia. Em 10º lugar, celulares. Cada um dos produtos teve sua própria evolução, como ainda são comprados atualmente, e tais mudanças relacionadas a esse produto compõem a posição líder nessa seleção dos 10 produtos que mudaram drasticamente ao longo do tempo. Mas todos esses produtos têm também convergido para se tornar um dos itens que é vendido em até maior quantidade todos os anos. Este, claro, é o smartphone, que foi introduzido inicialmente no Japão no final do ano 1990. E galera, qual desses vocês acharam mais interessante? Comente aí que eu vou ler todo. Infelizmente vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.